A paz do Senhor, amados, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos nos reunir para que possamos falar um pouco sobre a sua palavra, especialmente as lições bíblicas da CPAD, que tem o título A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Estamos estudando, portanto, a carta de Paulo aos Efésios. E a lição que nós vamos falar é a lição de número 10, que tem o título A Intercessão pelos Efésios. O texto áureo diz: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. E a verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículo 1 a 14, que são esses textos que já falamos aqui com os irmãos, quando ele diz: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que segundo as riquezas da sua glória nos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no seu homem interior, e para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Conhecei o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui uma lição muito importante com este tema, a intercessão pelos Efésios. Eu quero desde já agradecer a Deus por mais uma semana que Ele tem nos concedido, a oportunidade de estarmos aqui conversando com você, fazendo este vídeo, esta live. Passamos aí por uns problemas de saúde, mas o Senhor tem nos dado graça para que a gente possa continuar. Quero agradecer desde já a oração dos irmãos que têm intercedido por nós, e é importante porque o tema da nossa lição é sobre isso, né? Intercessão, oração intercessória. Então eu agradeço aos irmãos que têm orado, agradeço aos irmãos que têm entrado no grupo, manifestado o desejo de entrar no grupo EBD Views. Cada semana tem irmãos entrando, graças a Deus, participando, né? Temos também o grupo no WhatsApp, tá bom, irmãos? O grupo do WhatsApp é só para receber as informações, os gráficos, não é para debate. Eu preciso explicar isso porque tem alguns irmãos, né, que acham que lá é para a gente debater, e isso não foi nem foi algo que foi escolhido por mim, não foi um direcionamento meu, e sim pelos próprios irmãos que disseram: não, irmão, é melhor tirar os comentários, porque fica um grupo só para pegar mesmo os materiais, tá bom? Então eu agradeço aos irmãos que entendem, que entenderam a proposta, né? Alguns não entendem, entram e depois saem, mas é bom que fica rotativo e fica espaço para aqueles que entendem a proposta e entram e desejam participar justamente para ter esse controle, buscando o material, tá bom? Vamos lá.
Meus queridos, assim, eu sempre tenho dito para os irmãos que eu quero muito entender a palavra de Deus e um método que nós estamos utilizando é exatamente esse do pensamento visual, tá? Dos gráficos, dos mapas mentais, né? E eu fiz lá o gráfico dessa lição, onde ela está dividida dessa forma, né? Primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito. Segundo tópico, arraigados e fundados em amor. E o terceiro tópico, a bênção de Deus que excede todo pensamento. Tá bom? Então, eu quero fazer o seguinte, irmãos. Eu fiz esse mapa aqui. Esse mapa ele não foi finalizado no computador como geralmente eu faço, tá bom? E eu faço questão, irmãos, de fazer assim, porque eu quero incentivar vocês a também fazer. Você vê, são desenhos simples, mas que são ideias importantes que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, entenderam, irmãos? Então, por isso que eu faço questão de fazer assim no quadro, né, dessa forma. Eu sei que tem outras formas, tem muitos irmãos utilizando as ferramentas gráficas, os programas, mas eu ainda gosto também dessa parte aqui. Claro, eu não desprezo a parte tecnológica, mas essa parte aqui, né, eu também acho muito importante. Até porque, irmãos, é isso que eu queria que vocês entendessem. A nossa ideia é mais ou menos fazer como se fosse uma sala de aula, tá bom? Então, na sala de aula você não vai ter aqueles recursos, né, avançados de um data show, de um notebook. Então, aqui é justamente para isso, para a gente trazer esse ambiente de sala de aula para ficar algo assim mais prático para os irmãos, tá bom? Então, veja bem, a nossa lição nós já lemos, né, o título da lição, já lemos os versículos, e a primeira parte fala de corroborados com o poder do Espírito Santo. E aí o subponto fala as riquezas da sua glória. Esse texto, essa expressão, as riquezas da sua glória, tá? Ele tira do versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados no poder do Espírito Santo no homem interior, tá bom? Só que eu quero trazer eu quero trazer um subsídio a mais, porque está relacionado exatamente com essa ligação do capítulo 2, né? Ou pelo menos o que ele iniciou no capítulo 3, tá bom? E ele dá continuidade agora nesse assunto, nesse tema. E ele começa, até porque ele começa, né, no versículo 14, dizendo: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Por que que ele diz por esta causa? E aqui começa o nosso gráfico, tá? É um desenho simples representando alguém de joelhos orando, tá bom? Porque o tema é sobre intercessão, né? O tema é sobre oração, né? Oração intercessória. Você sabe, a oração intercessória é aquela oração que você faz em prol de alguém, é aquela oração que você se coloca no lugar de alguém, que você, em outras palavras, você toma as dores daquela pessoa, né, para si e você ora, intercede por aquela pessoa, tá bom? Então, Paulo, ele começa no versículo 14 dizendo: por esta causa me ponho de joelhos, tá bom? Por esta causa. O que é essa expressão por esta causa? O que quer dizer isto? Por esta causa. Ele estava falando, evidentemente, da inclusão dos gentios, né? Falando de como os gentios foram incluídos no plano da salvação. Tá bom, irmãos? Isso aqui é importante. Aí ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos para interceder, para orar,
justamente por todos os gentios, por todos aqueles que agora foram inseridos no plano da salvação. Tá? Isso aqui é muito importante, essa parte que ele faz essa introdução, por esta causa. Tá? E aí é que eu faço uma provocação boa, num certo sentido, né? Eu pergunto para você o seguinte, por qual causa nós estamos orando pela igreja? Por qual causa nós podemos dizer que nos colocamos de joelhos pela igreja do Senhor? Eu vou falar daqui a pouco as causas que ele coloca, mas é importante nós sabermos para o dia de hoje. As lições que nós estamos aprendendo, elas são completamente práticas. Elas são para serem aplicadas no dia de hoje, tá? No tempo em que nós vivemos. Então você tem aqui, Paulo diz isso, por esta causa. Ele já tinha apresentado o plano de Deus para com os gentios, tá bom? De incluir eles no plano da salvação, para que eles também pudessem receber todas as riquezas, que é o que ele fala aqui. Amados, essa parte é importantíssima, porque diz respeito a mim, diz respeito a você. Estudamos isso na lição passada, quando a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, a rejeição do povo judeu em relação ao Messias abriu esse leque, abriu esta porta para que os gentios pudessem entrar no plano da salvação. Isso não quer dizer que eles não entrariam. Eu expliquei isso para os irmãos. Mas essa rejeição, digamos, acelerou este processo. Aí agora a Bíblia diz claramente, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então foi aberto esse leque, tá bom? E aí é que me chama a atenção, porque eu quero dizer uma coisa aqui importante para nós refletirmos no dia de hoje, tá bom? Os judeus, eles tinham todo o seu sistema de crença, né, do próprio judaísmo, uma coisa bem organizada, digamos assim, dentro dos preceitos deles. E eles tinham as suas lideranças eclesiásticas, aqueles homens que estavam ali fazendo com que a religião deles pudesse acontecer. Só que esse ponto aqui, eu acredito que é assim de uma importância enorme para nós. Por quê? Porque quem é que estaria na liderança deste povo? Nós não vamos acreditar e nem vamos pregar que é alguém lá de Roma, que se diz vigário, filho de Deus. Na verdade, não é isso. A igreja não tem um dono, humanamente falando, mas o dono da igreja é o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele disse claramente na oração, se eu não me engano, na oração sacerdotal, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco e a mim compete conduzi-las. Ou seja, é o Senhor que vai conduzir a igreja dele. Não é nenhum líder humano. Eles podem até ser usados por Deus para conduzir, mas é ele que vai estar no comando, porque como estudamos na lição passada, a igreja é o seu corpo, formada por pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, e Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, ele é o comando da igreja. E isto ficou claro nesse ponto aqui. Agora, é interessante dizer que eu acredito que o que Paulo estava tentando colocar para nós é que esta configuração desse novo povo, desse povo que foi inserido, essa configuração não era algo assim simples ou fácil. Porque, como eu disse para vocês, a igreja, ela tem essa liberdade,
tá? Mas existe um cabeça da igreja. Tanto é que tem várias denominações, isso é de muito tempo, essas várias denominações existem, mas o cabeça é um só. É um só. Então, todos aqueles que são lavados, redimidos, comprados no sangue de Cristo, fazem parte da igreja, do qual Cristo é a cabeça de comando. Então, é Ele que está no comando desta igreja, deste corpo. E isto é maravilhoso, porque podemos dizer que já passaram-se mais de 2000 anos, a igreja foi perseguida, os cristãos foram lançados aos leões, à fogueira, crucificados, né? Tiveram mortes terríveis, e ela passou pelo período, né, da Idade das Trevas, chamada Idade das Trevas, em que praticamente ela quase que inexistia, mas só que, como nós estamos dizendo o tempo todo aqui, que existe um cabeça da igreja que é Cristo, ele não ia deixar com que ela ficasse ou que ela fosse destruída, né? E mesmo ela estando naquela situação espiritual tenebrosa, que foi exatamente quando o catolicismo, digamos assim, Roma abraçou, né, o cristianismo, e aí se formou o catolicismo propriamente dito, e tem todas aquelas coisas lá que vocês sabem que aconteceram na história. Aí você tem um monge chamado Martinho Lutero, que é chamado, né, por Deus, tirado praticamente lá do meio, para formar agora um novo grupo, né, da Igreja do Senhor. E aí houve todas aquelas perseguições a este novo grupo. Você pode pesquisar aí a Noite de São Bartolomeu, onde mais de 1.500 cristãos, né, foram mortos, foram assassinados. Ou seja, foi feito de tudo para que a igreja fosse destruída, mas ela não foi destruída e não será destruída, porque exatamente existe uma cabeça de comando que é Cristo Jesus, tá bom? Agora, presta atenção numa coisa, irmãos, que isso é muito importante. A igreja não foi destruída porque o Senhor Jesus não deixou. Mas é importante que se diga que homens de Deus deram a vida pela igreja do Senhor, tá? E eles se colocaram, assim como Paulo, de joelhos por esta causa, tá? Pela causa dos gentios serem introduzidos no plano de Deus como a igreja do Senhor. E uma coisa importantíssima, eles seriam participantes das bênçãos celestiais, das riquezas celestiais. Isso também é um ponto que a gente deve abordar. Então, todas as bênçãos decorrentes da inclusão dos gentios, né, como povo de Deus, são essas riquezas da glória de Deus manifestada na vida deles, que Paulo, por esta causa, ora por eles. Só que tem mais uns outros detalhes, e aí eu sempre digo para os irmãos para a gente fazer a leitura do gráfico, né? Essa leitura do gráfico é assim, vem aqui, aí, sentido horário, não é isso? Tá bom? Até chegar aqui, para a gente abordar então esses 3 pontos. O segundo subitem, que já falamos das riquezas, o segundo subitem fala exatamente isso, que eles deveriam ser fortalecidos com poder, tá bom? Presta atenção, o fato deles serem inseridos como participantes das riquezas de Deus não exclui as responsabilidades que eles têm, que todos nós temos, no sentido de fazer com que nós não possamos esquecer dessas bênçãos de Deus para nós, tá bom? Então, quando ele diz aqui, olha, ele fala de fortalecido no poder, né? No poder do Espírito Santo. Colocamos ali um perfil de um rosto, tá? E o desenho da pombinha representando o Espírito Santo e o desenho também do coração. Por quê? Porque está falando do poder do Espírito Santo no homem interior. Ou seja, o Espírito Santo
precisa fazer em nós, precisa colocar em nós esse poder interior, que é este poder que vai nos dar capacidade para nós continuarmos na lida. Esse fato, irmãos, é muito importante, tá bom? Porque geralmente quando se fala do poder do Espírito Santo, se pensa naquelas exterioridades, né? Naquelas coisas que acontecem na igreja enquanto igreja pentecostal, né? Então nós temos manifestação de línguas, nós temos alguns trejeitos, os irmãos pulam, os irmãos rodopiam e fazem várias coisas, né? Geralmente se diz que aquilo é que é o poder do Espírito Santo, né? A questão do barulho. Tem até um grande pregador aí que sempre fala isso, né? Crente pentecostal que não faz barulho é porque está com defeito de fabricação, né? Vocês já sabem de quem nós estamos nos referindo. Mas eu quero acreditar pela palavra de Deus que o poder do Espírito Santo não é necessariamente essas manifestações. Por que eu digo isso? Eu digo isso baseado em Atos capítulo 1. Quando os discípulos quiseram saber de Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar, devolver o reino para Israel, aí Jesus disse, olha, não se preocupem com isto, tá? Mas vocês receberão poder, né? Ali no original, dínamos, né? Aquela ideia de explosão, já falamos sobre isso também, né? Vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, para que é o poder do Espírito Santo? Para que eu e você tenhamos capacidade de ser testemunhas de Jesus. Aleluia! É isto que nos dá capacidade. Não é só falar em línguas. Não é só ficar fazendo várias outras coisas aí que às vezes a gente vê as pessoas fazerem e na hora da luta mesmo não tem força. Já vimos isso, eu já vi casos assim, a pessoa desafiar o diabo, por exemplo, e quando alguém cair possesso lá, não conseguiu expulsar, ficou sem força, né? Então nós precisamos do poder do Espírito Santo em nós, e isso no nosso homem interior. Por que no meu homem interior? No meu ego. Tá bom, irmãos? Eu, quando não entendia isso, a gente faz aquela oração, né? Os irmãos, eu acho que deve ter ouvido aí, as pessoas diziam, tira o meu ego, Senhor, tira o meu ego. Na verdade, o seu ego é o seu eu interior. Então, se ele tirar, você morre, você deixa de existir. Não existe mais uma persona. Mas então o que acontece com o meu ego? O meu ego precisa ser submetido ao Espírito Santo de Deus. É diferente. Por isso que Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, é o meu corpo, é a minha carne que vai me servir, não o contrário. Porque antes, quando nós não entendíamos isso, né, nós éramos escravos das obras da carne. Mas depois que o mais valente chegou, que é justamente Jesus, através do Espírito Santo, e expulsou, né, aquele que dominava a nossa carnalidade, então agora nós vivemos no poder do Espírito Santo de Deus. Tá, irmãos? Então isso é que a gente precisa colocar, tá? E aí o terceiro subitem, ele diz aqui, olha, habitado por Cristo. E me chama a atenção aqui, porque ele está falando de uma habitação não temporária, mas de uma habitação permanente, né? Que, aliás, é um texto que Jesus fala em João 14, 23. Se alguém me ama, né? Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Que coisa maravilhosa é saber que hoje nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma casa, nós somos o templo, que Paulo falava sobre isso, então somos o templo, né? Que é o desejo, sempre foi o desejo de Deus desde lá com o povo judeu,
de morar, nós, né, já estudamos também sobre isso. Deus queria morar no meio deles e ele queria fazer isso através daquele tabernáculo, através do templo, através da arca da aliança. Só que tudo aquilo agora foi convertido, foi agora personificado como sendo o cristão, o templo. Então nós somos o templo do Espírito Santo, onde Deus habita, onde Deus mora. Tá bom, irmãos? Então esse ponto é importante, que nós entendamos que nós somos morada do Espírito Santo. Habitação permanente do Espírito Santo. Ele mora em nós. Então, se ele mora em nós, é preciso que o nosso homem interior também seja transformado, porque essa é a ação do Espírito Santo em nós, tá bom? Meus queridos, e aí nós entramos aqui no tópico 2. Tópico 2, vai acompanhando aí, tá? Tópico 2 que fala arraigados e fundados em amor. E aí ele fala sobre o amor como uma virtude cristã, né? 1 João 4, 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí ele diz que o amor ele deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O texto de João, né? Filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato. Ou seja, amemos de ações concretas. Que o nosso amor seja em ações concretas. E eu volto a dizer para os irmãos que esta provavelmente é uma das doutrinas, dos ensinamentos mais difíceis, mais complicados que nós temos. Por quê, irmãos? Porque não é fácil nós vivermos em amor. Não é fácil, né? Por quê? Porque temos uma carnalidade e a nossa carnalidade quer revidar, a nossa carnalidade sempre quer a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas isso mudou com Jesus, né? Não adianta mais olho por olho, dente por dente. Então nós estamos falando de algo mais excelente, por isso que o amor ele é tido como o maior de todos os dons, né? Tanto é que o comentarista diz aqui que ele é o princípio que norteia o fruto do Espírito. Por que isso? Porque o amor prático é aquele amor que traz paz. O amor prático é aquele amor que faz com que seja bondoso. É aquele amor que faz com que a gente seja longânimo, né? É aquele amor que faz com que a gente seja benigno, com que a gente tenha mansidão, com que a gente tenha temperança ou domínio próprio. Ou seja, todos os gomos, né, do fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito dividido em 9 gomos. Então, digamos que este fruto do Espírito é o próprio amor, tá? Dividido nessas outras partes que eu falei aqui para vocês. Por isso que se trata de algo bem prático. Vamos lá. Agora, é importante que se diga o seguinte. Eu falei aqui para vocês sobre essa questão do amor, né? Eu estou falando aqui de maneira rápida, porque, como eu disse para vocês, sobre o amor é algo muito profundo, né, irmãos? É muito sério. Por isso que eu acredito que Paulo ele se utiliza dessas outras duas metáforas, tá? Uma metáfora botânica ou agrícola e uma metáfora arquitetônica, que eu fiz aqui, uma casa, mas provavelmente alguns autores dizem que faz referência ao Templo de Jerusalém. Então o que é que Paulo diz? Que é esse texto, né? Arraigados e fundados em amor. Então ele está usando aqui a metáfora da planta, tá bom? Eu fiz um vídeo rápido aí, eu peço aos irmãos que não viram, que possam ver, são 6 minutos para explicar isso, mas aqui a gente pode explicar com mais detalhe, né? Porque essa planta, ela precisa de uma raiz. Se ela não tiver raiz, ela não tem como se alimentar. Se ela não tiver raiz, ela não tem como se sustentar, tá? Então a raiz serve para isso, para sustentar, tá bom?
e também para alimentação. Agora, olha só, quando ele fala aqui de fundados ou alicerçados, claro que ele está falando do alicerce de uma construção, tá? Então, esse amor que Paulo fala aqui, ele deveria ser enraizado, tá? Um amor raiz, para a gente usar uma expressão que as pessoas estão falando muito nos dias de hoje, né? Um amor raiz, um amor enraizado, um amor profundo, tá bom? Mas ele também deveria ser alicerçado, ou seja, a minha casa, a casa, e aí a gente vai lembrar lá da parábola que Jesus fala, né? Do homem prudente e o homem imprudente. Nós falamos isso no sábado passado, né? Do homem que constrói a sua casa na areia e o outro que constrói a sua casa na rocha. Ele faz um alicerce, né? Então nós temos aqui um alicerce. O homem que faz a sua casa no alicerce, construindo a sua casa no alicerce, ele tem mais firmeza. Aliás, irmão, se nós pudermos comparar esses dois aqui, são duas figuras, duas metáforas diferentes, mas tem um sentido que é comum aos dois. Qual é? Está falando de profundidade. Se você lê o texto de Lucas sobre os dois alicerces, você vai ver lá que diz que ele cavou a terra para achar o alicerce, achar a pedra, né? O fundamento. Então, isso está falando de esforço que precisa ser feito. Mesma coisa em relação à raiz, ou seja, a questão de ser arraigados em Cristo, no amor, é algo que está falando da profundidade, tá bom? Do nosso relacionamento com Deus. Hoje nós vemos um tipo de relacionamento que as pessoas têm com Deus muito superficial, tá? Existe hoje muita superficialidade em relação a Deus, às pessoas e a Deus. Só que eu quero dizer para vocês, inclusive quando eu digo para vocês, eu estou dizendo para mim mesmo que eu preciso cada vez mais me aprofundar no meu relacionamento com Deus. Não existe relacionamento com Deus na superfície, irmãos. É preciso aprofundamento. Esse aprofundamento é no amor, né? Porque sendo o amor o maior de todos os dons, o dom sublime, então é necessário que a gente se aprofunde no amor. E que amor é esse? Amor de Deus. Isso é importante que a gente possa dizer aqui, porque é isso que vai nos dar força, por exemplo, para a gente perdoar quem nos ofende. Não é fácil, não é fácil. Mas eu quero dizer para você é que no amor ágape, no amor de Deus, nós podemos perdoar. Então é necessário que a gente peça a Deus que nós sejamos enraizados, alicerçados no amor de Deus, tá bom? Porque este amor de Deus, como diz a lição, ele possui uma intensidade muito grande. É esse enraizamento, é esse alicerce que vai fazer com que a gente tenha condições de perdoar, de conviver, de suportar um outro irmão, tá bom? E também de seguirmos na nossa vida cristã. Eu quero abrir um parêntese aqui, peço que vocês atentem para isto, para um alerta muito importante. Eu acredito que quando Paulo fala essas palavras, ele não fala palavras jogadas ao vento. Ele não fala palavras apenas do entendimento dele. Acredito eu que o Espírito Santo colocou estas palavras em Paulo para falar, especialmente para a igreja dos cristãos de Éfeso. É para nós hoje? Sim. Mas, primeiramente, eu quero dizer para os cristãos de Éfeso. Por quê, irmãos? É por isso que eu disse para os irmãos, para nós nos cercarmos de outros documentos, outros textos bíblicos que falam da igreja de Éfeso, para nós entendermos o contexto. Então, exemplo,
Paulo, ele pregou na igreja, passou muito tempo na igreja, depois ele sai nas suas viagens. Numa dessas ele passa por Éfeso, né? E ele chama os bispos para se despedir deles. Está lá em Atos 20. E aí eu trouxe até um texto aqui para esse texto de Atos 20, porque eu acho muito importante e serve para nós. Preste atenção. Eu estou falando da palavra de Paulo dizendo que eles tinham que ser enraizados no amor, alicerçados no amor. E por que que isto foi importante, essa palavra? Porque quando Paulo se despede dos cristãos de Éfeso, ele diz assim: olhai por vós, por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo, vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus. Está falando para a liderança, né? Que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu estou resumindo o texto, mas se você puder ler, está lá em Atos 20. Então ele diz assim, continuando: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então ele está dizendo que depois que ele fosse embora, porque aí nós já estamos nos encaminhando, no caso de Atos, né, para o final, e ali o final já está falando mais ou menos, relatando as últimas viagens de Paulo, os últimos aconselhamentos, porque ele já está, como ele diz lá em Timóteo, já está sendo posto por libação, já está para partir para a eternidade. Então, é claro que ele faz esse apelo, e aqui tem mais ou menos essa imagem do homem ajoelhado, ele faz esse apelo, você vai ver aqui. Então ele diz, depois da minha partida vai surgir no meio de vocês lobos cruéis que não vão perdoar o rebanho, ou seja, ele está falando de ataques externos de pessoas que viriam contra a igreja do Senhor, ensinando doutrinas estranhas. Pergunto eu para você, isso está acontecendo nos dias de hoje? Há doutrinas estranhas no meio da igreja? Sim ou não? Com certeza vocês vão concordar. Mas ele diz uma coisa ainda mais impressionante. Olha só, irmãos, nós estamos falando da igreja que Paulo escreveu essa carta e que você vai ver Deus elogiando essa igreja, mas aguarde só um pouco. Então ele diz o seguinte: olha, além dos que vêm de fora contra vocês, haverá outros que dentro de vocês também vão se levantar. Homens se levantarão que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ou seja, ele estava dizendo que o efeito daquele ataque externo para dentro da igreja de Éfeso causou, digamos assim, um problema ainda mais sério. Por quê? Porque perverteu outros que se levantaram para perverter a igreja. Tá bom? Que é o que acontece também nos dias de hoje. Mas olha, irmãos, vocês vão entender novamente essa expressão por esta causa. Vai fazer muito sentido. Paulo está orando intercessoriamente e faz muito sentido que a igreja hoje também ore de forma intercessória. Aí ele diz assim: portanto, vigiai, lembrando que durante 3 anos, não cessei de admoestar. Ele está falando para os crentes de Éfeso. Não cessei de admoestar, de aconselhar com lágrimas. Ele passou 3 anos ensinando, sabe, chorando. Olha aqui a ideia de se colocar de joelhos. Eu passei 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Para quê? Para que esses ataques da igreja contra a igreja não tivesse êxito, mas infelizmente, pelo que nós entendemos, houve êxito, né, nesses ataques inimigos. E aí, para concluir, esse texto de Atos diz assim, ó, e havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Olha, novamente aqui, ó. Tá bom, irmãos?
Meus amados, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante desse pôr-se de joelho, mas foi bom eu falar sobre isso porque aí eu me lembrei aqui, tá bom? Alguns estudiosos, você pode pesquisar aí, Enciclopédia de Champlin e outros comentários que falam do contexto histórico, né, do Antigo, do Novo Testamento, eles dizem que é costume dos judeus orar em pé, com as mãos, né, assim, para Deus. É isso? Tanto é que até hoje os judeus eles oram dessa forma, lá no Muro de Jerusalém, né? Então, se colocar de pé para orar a Deus era comum dos judeus, né? Mas você sabe de uma coisa? Quando Paulo diz, por esta causa eu me ajoelho, ele está falando de uma oração mais intensa. Ele está falando de uma oração, digamos assim, mais profunda pelo povo, pela igreja de Éfeso. É o que aconteceu aqui na despedida dele. A prova disso é que quando ele terminou de orar, aqueles bispos, né, abraçaram ele no pescoço, triste, entristecido pela partida deles, principalmente porque ele disse que vocês não vão mais ver o meu rosto, tá bom? E isso aí me chama a atenção para um outro texto dele, eu não sei qual das cartas, eu não lembro bem, mas eu lembro que tem um texto assim que ele fala algo mais ou menos parecido. Olha, vocês têm que ser fiéis, não só quando eu estiver aqui, mas quando eu estiver longe. Ou seja, sejam fiéis em todo tempo, né? E parece que não havia ainda essa firmeza, apesar de tudo isso que ele está dizendo. Você vê, olha, tudo que nós estamos estudando aqui, irmãos, é isso que ele falou há 3 anos, porque ele escreveu essa carta, mas com certeza ele falava esses assuntos lá. Ele dizia isso. 3 anos eu não cessei de admoestar, de ensinar com lágrimas cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês que isto serve para nós hoje. Agora presta atenção, eu estou no ponto 2, falando sobre isto aqui, ser arraigados, ser alicerçados, ser enraizados no amor de Deus. Porque a igreja de Éfeso recebeu todo esse ensinamento, mas ainda assim ela esqueceu o primeiro amor, está lá no Apocalipse, capítulo 2, quando Deus fala claramente, lembra-te, aliás, o versículo 1, né? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, o que era esta igreja? Antes ele vai dizendo que era uma igreja laboriosa, uma igreja trabalhadora, uma igreja que não poupava esforços, né? E isso aí é um alerta para nós, para mim, que estou aqui tentando fazer alguma coisa pela igreja do Senhor, mas a minha motivação precisa ser a correta. Porque tem muita gente fazendo a obra do Senhor, mas a motivação não é a correta. Ora, Deus faz elogios tremendos para os cristãos de Éfeso, mas diz claramente, você abandonou o seu primeiro amor. Será que é possível, irmãos, você fazer tantas coisas para o reino de Deus, mas esquecer do primeiro amor? O que é o primeiro amor? É esse amor meu para com Deus. É o amor que norteia a minha comunhão com Deus. É este amor que está enraizado, é este amor que está, sabe, alicerçado. Precisa ser desta forma, senão nós vamos ser religiosos, vamos fazer muita coisa, vamos, sabe, fazer muitas obras, mas no final não vai dar em nada. Eu não sei se vocês se lembram de um texto que tem no livro O Plano Divino através dos séculos. Se você puder ver, leia um testemunho lá que o autor fala sobre isso, de um evangelista que pregava, que, sabe, fazia muitas obras, e um dia ele chega cansado, e ele então cai ali na sua cama e começa e dorme,
e ele começa a sonhar, ele sonha que entra na sua casa um personagem como se fosse uma pessoa que trabalha com química, né? Com laboratório, né? Então ele está lá todo paramentado, ele está lá levando, medindo, fazendo algumas coisas, e quando ele chega para com ele, aí ele pergunta para aquele personagem, olha, ele pergunta para aquele pastor, para aquele evangelista, eu quero seu zelo. Então ele entende, aquele evangelista, que o zelo é alguma coisa física. Ele pega, isso no sonho, claro, ele pega, mete a mão, né, na sua camisa, tira o zelo e dá para aquele personagem. Aquele personagem, então, pesa aquele zelo, coloca lá numa balança, pesa o zelo e diz para ele, o seu zelo pesou 100 quilos. É claro que aquele homem ficou feliz, né, em pensar, o meu zelo, o trabalho que eu faço para o Senhor, tá bem, eu estou pesando bem, tá bem pesado o trabalho que eu estou fazendo. Só que aquele personagem pegou novamente aquele zelo, quebrou em pedaços, colocou lá no cadinho, né, que eles chamam, quebrou em pedaços, e depois colocou na balança e foi pesando parte por parte. E depois que ele pesa, e vai fazendo umas anotações, e aquele evangelista nota que o semblante daquele homem, daquele personagem, que era um anjo, com certeza, estava aflito, né? Então, ele vai e faz aquelas anotações ali e dá o papel para o homem e diz assim, que o Senhor tenha misericórdia de você. Então, ele vai e pega o papel. Quando ele olha no papel, aí ele vê 100 quilos, né? O zelo dele pesava 100 quilos. Mas aí, depois estava tudo discriminado. Por exemplo, ele tinha 50 quilos de amor aos elogios, né? Ele tinha 20 quilos de amor à igreja, ou seja, amor denominacional, amor à placa. Aí vai dizendo tudo lá, eu não me lembro, né, dos pormenores. Eu só me lembro que essa parte do amor a Deus era 4 quilos. E do amor ao próximo, 3 quilos. Ou seja, as únicas partes que eram positivas, que deveriam pesar bem na questão do zelo, que era o amor a Deus e o amor ao próximo, eram os últimos da fila. Mas o amor aos elogios, né? O amor à igreja, o amor a outras coisas estava em primeiro lugar. Então, amados, tudo isso está relacionado com o que nós estamos falando aqui da igreja de Éfeso. Então Deus diz para ele, olha, eu tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Mas Deus ainda dá uma chance, lembra-te de onde caíste, né? Pratica as primeiras obras, porque as primeiras obras são aquelas obras do coração, né? Aquelas obras, digamos assim, do novo convertido, que não se importa com o que vão falar, né? Porque ele está tão cheio do Espírito Santo de Deus, né? Que ele não se importa com o que as pessoas falem, mas ele vai fazendo a obra de Deus, né? Mesmo às vezes não fazendo de uma maneira assim que as pessoas podem olhar, puxa, como ele canta bem, ou como ele não canta bem, como ele não sabe falar direito, mas a pessoa faz de coração, você entende? Deus recebe estas obras, porque está fazendo de coração, está fazendo como para o Senhor, conforme diz a palavra de Deus. Deus recebe isto. Então, quem sabe, irmãos, aqui fica uma parte prática, porque eu tenho dito que essas lições precisam ser práticas para nós. Quem sabe, através até dessa turbulência que nós estamos vivendo, Deus não esteja dizendo isso, porque eu pergunto para vocês, em que parte da história já aconteceu algo parecido com o que acontece hoje na igreja, de forma que você não pode ir para a casa do Senhor para adorar, você tem que ser igreja em casa, aqui como nós estamos fazendo. Então precisamos servir a Deus em casa, mas é necessário. Só que eu acredito que Deus está dando uma mensagem para nós, Ele está passando uma mensagem para nós. É importante lembrar que assim como Éfeso
para todas as outras igrejas, Deus encerra dizendo uma coisa: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, será que o Espírito Santo não está dizendo alguma coisa para nós? Será que ele não está dizendo, olha, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de fazer as primeiras obras, é hora de deixar a religiosidade, de deixar a competição, de deixar a parte, digamos assim, a parte logística, digamos assim, da igreja. Eu não estou dizendo que não deva fazer, não entenda dessa forma. Eu só estou dizendo que às vezes se apega tanto a essas outras partes, que se esquece da parte espiritual, da nossa comunhão com Deus, porque a bem da verdade, irmão, você pode construir o maior templo, o mais bonito, como foi feito lá, uma réplica do Templo de Salomão aqui no Brasil, você sabe, mas na vinda de Jesus não vai servir de nada isso, vai ficar tudo aí, vai ser tudo destruído. O que é que vai servir? É este templo, é o templo espiritual, aleluia, que é a minha vida, que é a tua vida, que é a nossa vida, né? Ele está dizendo que nós temos que ter o poder do Espírito no homem interior para nos mudar, para nos moldar, mas devemos ser enraizados, alicerçados no amor de Deus. Para quê? Qual o objetivo? Para que nós possamos saber qual é a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Eu fiz aqui essa ideia do cubo, porque alguns autores dizem que novamente Paulo estaria fazendo, irmãos, referência, e aí eu quero que você lembre da aula passada que nós tivemos, quando eu disse para vocês que tanto a Nova Jerusalém quanto o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, eles têm medidas iguais, né? Eles têm o formato de um cubo. Então nós temos aqui a demonstração do que é o amor de Deus, né? Então está falando de perfeição, porque se todas as medidas, altura, largura e profundidade são iguais, então essas medidas iguais está falando da perfeição, porque o amor de Deus é um amor perfeito. E nós não podemos esquecer disso. Se nós formos arraigados, se nós formos alicerçados, fundamentados, né, no amor, nós vamos entender o que significa essa altura, essa largura e essa profundidade. O amor de Deus é alto, ou seja, mais alto do que o amor que nós temos um pelo outro. Ele é altíssimo, ele é elevado, ele é largo. Em que sentido? Olha como é interessante aqui, né? Ele é alto por causa da elevação dele, ele é sublime, ele é excelente, e é este amor que nós buscamos para a nossa vida. Ele é largo. Em que sentido ele é largo? Nesta horizontal, porque a ideia é que, sendo ele alto, elevado, e se ele for derramado em nós, se ele for arraigado, se ele for enraizado, alicerçado, nós temos essa horizontalidade do amor de Deus. Ou seja, aí nós vamos entender que o amor dele abrangeu a todos, a todos. O amor dele foi a todas as pessoas. Isso é maravilhoso, né? E além de tudo, o amor dele é profundo. Existe uma profundidade do amor de Deus que nós não podemos mensurar, que nós não podemos medir. Nesses tempos tão difíceis, é importante que a gente entenda o amor de Deus por nós, tá bom, irmãos? Porque aí nós vamos então para esse terceiro ponto, né? Esse terceiro ponto, que é a bênção de Deus. Se eu entendo o amor de Deus, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, então eu vou entender a bênção de Deus. Olha, a bênção, terceiro ponto para a gente encerrar, tá bom? A bênção de Deus que excede todo pensamento humano. Então ele fala sobre isso, ó, a dimensão das bênçãos divinas, né? Que ele diz aqui, ao concluir
a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer, novamente aqui, olha, o amor de Deus é capaz de fazer coisas além do que nós pedimos, tá? Do que nós falamos, pedimos, e além do que nós pensamos, tá? O que nós pensamos é aquilo que nós desejamos, né? É aquilo que está no nosso homem interior. São as nossas vontades, são os nossos desejos. Por isso que eu coloquei aqui vontade, pensamento humano e vontade e pensamento divino, tá? Então, nós temos os nossos próprios pensamentos e alguns dizem que nós falamos aquilo que nós pensamos, né? Nós verbalizamos aquilo que nós pensamos. Então, em relação aos nossos desejos, nós verbalizamos, porque antes nós pensamos sobre eles. Então, pensando sobre ele, nós verbalizamos. Às vezes em oração, falamos para Deus, pedimos para Deus em oração, tá? Mas o que eu quero dizer para os irmãos, e que isso fique bem claro na nossa mente, para a gente encerrar, irmãos, é que o que nós pedimos e o que nós pensamos, nem sempre, guarde isso, você sabe, mas é só para lembrar, nem sempre faz parte da vontade e do pensamento divino. Então, muitas vezes uma coisa que eu quero, uma coisa que eu desejo, não é a vontade de Deus, tá? Mas é a minha vontade, é o meu pensamento, é o que eu quero. Eu pergunto para você, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se nós temos esse aprofundamento, enraizamento, digamos assim, nós somos enraizados no amor, alicerçados, né, no amor, significa dizer que nós temos comunhão com o Senhor. Então isso mostra para nós que precisamos, irmãos, e aqui fica a lição que eu estou tomando para mim e eu quero transmitir para vocês, que haja um alinhamento entre o meu pensamento, a minha vontade e a vontade de Deus. Não que eu queira fazer a minha vontade, mas que todos nós possamos buscar este poder de Deus, esta força, este amor, que faz com que tudo que nós pedimos e pensamos seja alinhado à vontade de Deus. E aí eu quero dizer para você o seguinte: se o que você pensa, se o que você deseja, se o teu pensamento, se aquilo que você mais quer dentro de você estiver alinhado com a vontade de Deus, aí vai se cumprir aquilo que Jesus falou. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Amados, isso é maravilhoso, porque não há nada que a gente não peça. Veja que o que Jesus falou é muito ousado, né? Ousado neste sentido. Senhor, então tudo que eu pedi ao Senhor, o Senhor fará? Sim. Em que sentido? Se o meu pensamento, se a minha vontade for a mesma vontade e o pensamento de Deus. Se fizermos assim, eu quero dizer para você, nunca, como diz a Bíblia, nunca jamais tropeçaremos. Nunca jamais seremos derrotados. Nunca jamais cairemos e ficaremos prostrados. Porque Deus é que é o nosso sustento, Deus é que é o nosso socorro, e aí, olha, tudo vai dar certo. Porque este amor de Deus, ele excede, é o que diz a lição aqui, né? Este amor de Deus, esse poder de Deus, excede de maneira que eu acho muito lindo esse texto que ele fala aqui, né? Um texto de Paulo, que ele diz, Paulo declara que coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que ele preparou para o que o amam. Está lá em 1 Coríntios 2, 9, né? Coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração, são aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já imaginou isso? Já parou para pensar?
Presta atenção, quem trabalha com desenho, com artes, precisa ter uma coisa chamada memória fotográfica, né? A gente olha para uma coisa e a gente memoriza e aí a gente desenha, tá? Eu desenhei esse olho aqui porque eu vi um olho real, memorizei e eu então desenhei. Mesma coisa aconteceu com o restante aqui, tá? Agora imagina o que Paulo está dizendo nesse texto. Coisas que o olho não viu. Eu nunca vi a cidade santa. Eu nunca vi as mansões celestiais. Mas, se eu pudesse ver, eu ainda diria que os meus olhos, não conseguiria retratar aquilo que Deus estaria me mostrando. Até mesmo as palavras que eu pudesse vir a ouvir, eu não saberia transcrevê-la. Por isso que Paulo, olha como a palavra de Deus se combina, né? Por isso que Paulo ele diz também em Coríntios que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. São palavras tão maravilhosas que nem era para o homem falar nada, e ele não escreve nada do que ele vê, né? E são justamente essas coisas que não subiram ao coração. Ou seja, coração aqui como mente. Eu posso olhar uma coisa, memorizar e desenhar, mas eu não conseguiria desenhar as bênçãos do porvir, as bênçãos da Canaã celestial, da Jerusalém eterna. Eu não conseguiria desenhar porque a minha mente é finita em relação a isso. Mas são essas coisas que Deus fez para nós. Coisas que nós não podemos imaginar. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena, irmãos, nós sermos fiéis? Vale a pena nós prosseguirmos? Vale a pena nós enfrentarmos todo tipo de tribulação para alcançarmos uma coroa de glória? Porque é por isto, novamente aqui, olha, é por esta causa que Paulo se coloca de joelho. É por isso que, nesse sentido, nós também devemos estimular uns aos outros, né? Com a palavra de Deus e também com as orações. Eu estava olhando a última oração do filme Quarto de Guerra. Eu até postei aí, queria que os irmãos vissem, né? Postei no grupo EBD, EBD em Ação, e me chamou muita atenção a oração daquela irmã. Quer dizer, é um filme sobre oração, Quarto de Guerra, mas a oração que ela faz no final é uma oração comovente. É aquela oração que a pessoa faz de joelho, sabe? E o que me chama a atenção é que a oração dela é intercessória, porque aquela irmãzinha lá, guerreira de oração, ela se coloca para orar por uma outra mulher que estava com problema, vocês sabem disso, né? E aí, quando o problema é resolvido, então ela faz a oração para que Deus levante outros guerreiros de oração. Ela diz, os guerreiros que vão lutar de joelhos. Porque a verdade é que a igreja do Senhor, ela anda de joelhos. A igreja do Senhor, ela caminha de joelhos. Ela caminha em oração, oração intercessória. Nós precisamos fazer isto nesses tempos em que nós vivemos. Orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, orar pelo presidente da República, orar por todos os governantes, orar pelas lideranças evangélicas, porque esse tempo que nós estamos vivendo agora é difícil, irmãos. Especialmente agora que já se está falando de voltar, né, à igreja. Ontem nós fomos à nossa congregação, onde lá congregamos,
e vimos lá pouquíssimos irmãos, na verdade tinha 4 irmãos, né? Então os irmãos ainda não estão habituados a voltar, e como era culto de oração e doutrina, nós levantamos um clamor neste sentido: Senhor, levanta a tua igreja, desperta a tua igreja, desperta aqueles que estão talvez desanimados, sem ânimo para voltar à casa do Senhor, né? Então nós precisamos, irmãos, fazer isto. E para encerrar, só para encerrar mesmo esse último versículo de Paulo, que ele fala sobre um convite para a adoração, que na verdade é uma doxologia, né? Então ele está falando de uma adoração. E ele diz aqui, olha, a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada por Deus, por intermédio da obra de Cristo. Então ele diz aqui, o apóstolo em sua oração anela para que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Irmãos, eu fiquei muito animado, alegre quando eu li esse texto, né? Ele diz para todo sempre. Ele ora por todas as gerações e para todo sempre. Ou seja, é por isto que a igreja do Senhor permaneceu firme durante estes mais de 2000 anos. E é provável, porque quando você olha para essas igrejas da Ásia, Éfeso, por exemplo, não existe mais, não é isso? Só existe ruína. Cadê aquela igreja? Você pode dizer, aquela igreja acabou, irmão Inomi. Mas a verdade é que aquela igreja continua nos dias de hoje, porque aquela igreja faz parte do corpo de Cristo e o templo físico, a construção física, ela pode ser destruída, ela pode acabar, como estão fazendo atualmente, né, algumas autoridades chinesas em relação a templos cristãos, estão fazendo isso. Na África também, em vários outros lugares estão destruindo igrejas evangélicas, mas está falando do templo físico, porque este templo espiritual, por esta palavra aqui que Deus usa, Paulo, para dizer que esta exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, por todas as eras, por todos os tempos. É por isso que nós estamos aqui hoje, justamente porque esta oração que foi falada por Paulo, acredito que ela foi também, o exemplo dela serviu para vários homens de Deus que também continuaram orando pela igreja. Por isso que ela não foi destruída, por isso que ela continua, porque existe uma cabeça de comando nessa igreja. E é por isso que este exemplo passa para nós, para que a gente continue também orando, intercedendo pela igreja, para que ela permaneça até o dia de Cristo, até ele vir novamente buscá-la, né? Porque é como uma noiva que está sendo preparada, adornada para o seu noivo. Este é o meu desejo, e eu acredito que é o seu também, de um dia nós nos encontrarmos com o noivo que é Jesus Cristo. Meus amados, eu encerro aqui esta palavra. Eu oro a Deus para que tudo que nós falamos aqui possa ter ficado no teu coração. Desculpe se de repente não consegui falar alguma coisa que agradou o irmão, ou então de repente não respondi às suas dúvidas. O que eu tenho pedido a Deus é que essa palavra seja também revelada para nós. Afinal de contas, você pode se cercar de muitos livros, você pode entender o grego, o hebraico, o aramaico, você pode entender todos os compêndios da interpretação bíblica, mas se não tivermos a ajuda do Espírito Santo de Deus, nada disso terá valido a pena. Vai ficar tudo oco, vai ficar tudo seco. Então eu oro a Deus para que nós tenhamos
o Espírito Santo de Deus em nós para nos instruir, porque foi para isso que ele foi colocado, não é isso? Lembra do que Jesus disse para os discípulos? Ele vos ensinará, ele vos lembrará de tudo que eu tenho falado a vocês. É assim que eu quero. Eu quero que o Espírito Santo faça lembrar ao meu coração, ao seu coração, a sua palavra, para que a gente possa viver em triunfo, porque a igreja do Senhor Jesus, ela anda em triunfo, né? Justamente porque existe um batalhão de pessoas que sabem o valor da intercessão, da oração intercessória, que é o que nós estamos precisando nesses últimos dias. Então agradeço vocês estarem ouvindo até agora, peço que compartilhem, peço aos irmãos que orem para que Deus nos dê cada vez mais a oportunidade da sua palavra, de pregar o seu evangelho, de ensinar, porque nós precisamos disso, tá? E que você também faça os comentários aí, envie perguntas, sugestões também para que a gente possa cada vez mais melhorar para a glória e honra do nome do Senhor, tá bom? Me despeço aqui, que Deus nos dê uma boa semana, que a graça, a paz, o amor e a comunhão do Senhor Jesus, o Espírito Santo, continue na vida de vocês, agora e até o dia eterno. Amém, amém.